Bom dia, iniciando o nosso café alquímico para a gente conversar hoje sobre os elementos da natureza e essa revolução que esses elementos provocam no nosso mundo interno e no nosso mundo externo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sabadão, né? Sábado com carinha de chuva, e nós vamos conversar aqui sobre essa revolução. Eu sou Marlise Cotes, sou terapeuta alquimista há 8 anos e sou enfermeira de formação universitária com 21 anos de experiência no trabalho da enfermagem. Entendo bem o funcionamento do ser humano a nível de comportamento, a nível emocional, mental, físico. E hoje vou trazer um pouquinho de um conteúdo que eu estudei lá no início da minha formação como alquimista. Eu viajava a São Paulo na época para estudar e estudei na Escola de Alquimia Contemporânea. Lá, um dos conhecimentos um dos primeiros conhecimentos, assim, foi essa questão de como funcionam os elementos. E aí, o que chamou a atenção ontem, numa conversa em grupo, foi esse funcionamento dos elementos na natureza. Esse entendimento que eu vou trazer aqui, ele é milenar. Tem registros, né, desse entendimento desde 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Então é um conhecimento milenar, que é uma sabedoria que foi passada de pessoas para pessoas, né, e que se mantém vivo até hoje. O que é essa revolução dos elementos? Nós temos, no conhecimento da alquimia, a gente entende cada ser humano como um universo, um mini-universo. E esse mini-universo, ele é regulado pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Lá fora, a gente tem o grande universo. Esse grande universo que também é regulado pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Quando algo está em desequilíbrio nesse movimento que acontece devido aos 4 elementos, acontecem situações. E sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesses estudos mais antigos, né, tinha relatos assim, ó. Que o homem... quando o homem faz algo que prejudica a natureza provocava, né, os marinheiros viajando lá nos 3.000 anos antes de Cristo, os marinheiros viajando e o mar ficava revoltado, né, e aí eles tinham que parar o barco porque não conseguiam chegar até determinado lugar que eles queriam, e eles usavam esse termo, que as águas estavam revoltadas. O que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje que uma aguinha vira uma água gigante e enorme, e vira uma enchente e um desastre. Esse é o elemento água, no mundo aí fora, mas ele também está dentro da gente. Uma terrinha vira um terremoto, no mundo aí fora. E aí eu vou também trazer aqui para vocês a relação dessa terra dentro da gente. Um foguinho vira um fogo enorme, um incêndio, né? E aí a gente tem vários relatos que acontecem aí pelo mundo. Um ventinho vira um ciclone, um furacão. E aí a gente também tem vários relatos aí fora no mundo, né? Eu não vou entrar nessa questão dos acontecimentos aí fora, porque vocês sabem, vocês acompanham. Seja bem-vindo quem está chegando aqui. Eu fazia esse momento às 9 horas, mas devido aos meus compromissos de agenda, eu antecipei para 8. E quem chega, tá tudo certo, né?
nos últimos dias a gente está vendo aí o que acontece no Rio Grande do Sul, um rio que nunca encheu tanto, agora encheu de levar tudo que vem pela frente, né? Então é uma água que se transformou numa água gigante, numa enchente. Esse movimento acontece lá fora, no mundo, no nosso mundo aí fora, mas ele também acontece no nosso mundo aqui dentro. E essa relação dos 4 elementos dentro da gente funciona assim. A água no nosso corpo é composto por 70 a 75% de água. A água no nosso corpo representa as emoções. Representa as emoções e influencia diretamente nos relacionamentos. Então, assim, quando a gente é muito emotiva, tá muito triste, tá magoada, tá ressentida, ou tá muito seca, muito ríspida, muito irritada, isso tem a ver com o movimento água, que a água tem a ver com as nossas emoções, nossos sentimentos e nossos relacionamentos. Quando a gente chora muito, né, tem muita vontade de chorar, é um excesso de água. Quando a gente tá muito seca, muito ríspida, muito irritada, tá faltando água. E isso é regular realmente, sabe? Muitas pessoas tomam um remédio porque estão tristes, porque estão depressivas, e às vezes é só um desequilíbrio nesse elemento água. Da mesma forma que esse elemento fica em desequilíbrio lá fora, ele também pode estar em desequilíbrio dentro da gente. Essa questão dos elementos é o que mais interfere no nosso dia a dia. Quando a gente pensa em algo, a gente quer construir algo, um projeto. A gente tem ele na mente. Isso, pensar no projeto, o que está atuando ali é o elemento ar. A gente pensa, planeja, ok. Tirar esse projeto da mente e iniciar já vai para o elemento fogo. A iniciativa, a vontade de fazer as coisas, o que comanda é o elemento fogo. Eu inicio, aquele impulso de iniciar, colocar em prática. Quando eu preciso dar continuidade ou concluir esse projeto, quem tá dando o comando é o elemento terra. Se eu inicio muito bem algo, mas eu não dou continuidade, é o elemento terra que está em desequilíbrio aí. Se eu não estou conseguindo me relacionar bem com as pessoas, e aí quando a gente está falando de relacionamento, não é só o relacionamento amoroso, pode ser o relacionamento na família, no trabalho, com os amigos, na sociedade, e aí a gente também se relaciona diferente em cada uma dessas áreas, né? No relacionamento amoroso eu posso agir de uma maneira, no relacionamento com a família de outra, no relacionamento com o trabalho, geralmente a gente se cuida mais e a gente não se mostra tão como a gente é. A gente é mais cuidadoso no trabalho ou na sociedade, né? Em casa, com a família, que a gente mostra mais a nossa essência. Então, assim, a gente tem esses comportamentos diferentes dependendo do tipo de relacionamento. E quem dá o comando para a forma como a gente se relaciona é o elemento água, que tem a ver com as nossas emoções. Se eu tô magoada, eu vou agir a partir dessa emoção, desse sentimento, ou usando esse óculos da mágoa. Se eu tô tranquila, serena, se eu tô sentindo amor, eu vou olhar para as pessoas que estão à minha volta a partir dessa visão, com esse olhar, com esse óculos do amor. E aí nas emoções e nos sentimentos que a gente percebe o elemento água atuando. E eu estava falando dos projetos, né? Pensar é quando a gente pensa, tem a ver com o elemento água. Iniciar tem a ver com o elemento fogo, a iniciativa, a vontade. Realizar tem a ver com a disciplina, o elemento terra, que é colocar em prática, dar continuidade e concluir. Quando um desses elementos não está em equilíbrio, a gente percebe da seguinte maneira: eu penso, mas não consigo colocar em prática.
Eu começo, mas não consigo terminar. Eu vou até determinado ponto e não consigo ir até o final do projeto. E aí entra a questão assim, ó. Quando tem muita água e essa água está interferindo na terra, na nossa terra interna, tá? Aí a pessoa sente como se estivesse patinando, né? Vai, como se estivesse andando numa lama. Que aí é muita água e que deixa essa nossa terra instável, né? Não é firme no chão para a gente pisar e conseguir dar os passos com segurança. Dependendo de como tá essa água no nosso interior, a gente também apaga o fogo da iniciativa, do impulso para realizar as coisas. Então, esses elementos, terra, água, ar e fogo, eu mudei a ordem aqui, ar, água, fogo e terra. É uma ordem que eu tenho aqui para mim, tá? Não muda nada aí para vocês. Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou tô muito confusa? Aqui dentro de mim, gente, eu entendo muito isso porque esse é um conhecimento que eu utilizo na avaliação da pessoa quando chega para mim, principalmente no primeiro momento. Porque é uma compreensão de como a pessoa tá no temperamento dela, no corpo físico, nas emoções, na mente, na realização, na motivação, nos relacionamentos. É o movimento da vida dela que está acontecendo ali. Num primeiro momento, é isso que traz... Quando eu consigo regular essa questão dos 4 elementos, né? E aí, como que eu regulo isso? Eu coloco dentro da fórmula do floral. Às vezes a pessoa está muito emotiva, chorona e nada está fluindo na vida dela, né? Então eu coloco ali algo para regular a água dentro da pessoa, né? E aí, às vezes, a pessoa chora e manda embora a questão do excesso de água. Às vezes, a pessoa... Nossa, tudo começa a fluir, as coisas acontecem, né? Tira os projetos da mente, inicia e termina e tudo flui e tudo dá muito certo. A pessoa deixa a tristeza ir embora. Já aconteceu assim, ó, de pessoas estar tomando antidepressivo por anos e anos. E aí faz uma fórmula do floral, pronto, ela não precisa mais do antidepressivo, resolveu a situação. Mas como que uma depressão de anos resolve com uma fórmula de floral? Porque regulou o elemento que estava em desequilíbrio. Vocês entenderam agora? Vocês estão entendendo do elemento? Terra tem a ver com a disciplina, a nossa estrutura, o nosso chão. É a nossa realização. Se a gente não está realizando como a gente gostaria, tem a ver com desequilíbrio no elemento terra. Se a gente não tem motivação, vontade, iniciativa, tem o desequilíbrio no elemento fogo, que tem a ver com o sangue, né? Com aquele movimento dentro da gente. Se a gente tá com a mente desregulada, o ar desregulado, a gente pensa demais, fica com a mente acelerada, fica construindo tragédias na mente, pensa e não consegue colocar as coisas em prática. Tem gente também que faz o movimento oposto, que é não conseguir pensar, não conseguir criar. E aí, quando não consegue pensar, criar, não consegue ter ideias, é falta do elemento ar. Quando pensa demais, é excesso, né? E geralmente quem tem ansiedade, né, tem esse excesso de pensamento, pensa muito, pensa tanto que não consegue dormir, pensa demais que não consegue colocar os projetos em prática. E o outro elemento, né, eu falei e a água, né, os outros 3 eu falei, a água tem a ver então com as nossas emoções, que interferem diretamente nos relacionamentos. Quando falta água, a gente fica ríspida, fica, um termo, né, seca. É como se não tivesse água realmente ali, né? Seca assim na maneira de falar, uma rispidez, uma irritação. O excesso deixa a gente emotiva. E aí a gente tem vontade de chorar, ou a gente realmente chora e fica muito emotiva, né? Muito emocionada por qualquer motivo, assim. Esse movimento acontece dentro da gente, que é o nosso mini universo. Mas no grande universo aí fora acontece a mesma coisa.
um grupo de pessoas que tem desequilíbrio no elemento água, muita tristeza, muito emotiva, muita questão emocional não tratada, acaba criando uma realidade que a gente vê aí fora, uma realidade em que desequilibra a natureza. É claro que não é só isso, né? Mas assim, o que a gente também percebe é como nós, humanos, ou homens no geral, né, incluindo a gente lida com essa natureza aí fora. A gente está cuidando da natureza, a gente está preservando, a gente está plantando, a gente está... A natureza é viva. A natureza é viva, os animais são vivos, as plantas são vivas. Então a natureza tem essa vida e ela se manifesta. A gente pode tomar essa natureza num floral, a gente pode tomar essa vida num chá, num banho de planta, né? E aí tem diversas maneiras também da gente preparar esses chás, esses banhos, né? Mas isso é assunto para outro dia, né? Gente, quem tá aqui, eu vi que entrou várias pessoas e aí as pessoas entram e saem, né? Quem tá aqui me diz um bom dia, me diz um oi. Me diz se tá entendendo o que eu falei até aqui. Se tem alguma dúvida, quer colocar algum comentário. Eu tô vendo que tem umas pessoas aqui, mas eu não sei quem tá? Porque como entra e sai gente, eu não sei quem tá aqui, né? Me diz um oi pra eu saber quem tá aqui. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Bom dia, Janine. E aí eu vou colocar para vocês no corpo físico e no temperamento. Bom dia, Márcia, bom dia. E no temperamento, o que acontece no nosso corpo e no temperamento? Uma diferença, assim, de cada elemento. Bom dia, Silvia. Ah, olha, bom dia, Gladir. Entendendo, sim, tudo muito verdadeiro. Quando a gente olha para essa relação, adorando. Ai, obrigada, Janine, obrigada. Olha só, quando a gente olha essa relação, né? Até a Janine ontem comentou assim, eu nunca ouvi falar sobre isso. Claro que não, né, gente? Porque não é um conhecimento que tá aí. Eu estudei isso há anos, quando eu fiz a minha formação como terapeuta alquimista, né? Eu ia na escola de alquimia contemporânea lá em São Paulo estudar isso. E isso é uma das bases do conhecimento da alquimia. Desse entendimento do ser humano, né? De como cada pessoa funciona. É claro que existem muitos outros conhecimentos que trazem essas relações de uma forma diferente. E não deixa de ser verdade, tudo é verdadeiro. Né? Tudo é verdadeiro e funciona. Mas como aqui no meu trabalho eu utilizo a natureza para regular esse nosso corpo, essa nossa vida, essa nossa emocional, a nossa mente, então eu uso bastante isso. E aí tem uma outra relação que eu gosto muito de fazer e que talvez vocês não tenham ouvido ainda, mas alguns talvez sim. Ó, Simone aí já tá fazendo diferença, né, Simone? Hoje é uma semana, né, que você começou, né? Que bom, fico feliz. Isso aí. Deixa eu anotar, né? Porque é tanta coisa que vem na mente conforme vocês comentam aí, gente. Olha só. Eu quero mostrar uma relação aqui de diferença de quando a gente toma o floral e quando a gente toma o remédio. Deixa eu só fazer um desenho aqui. Por que a gente, para tomar a questão do natural, a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Eu fiz uma pirâmide aqui, ó. Eu vou falar assim. Quando a gente toma medicamento, o medicamento alopático, o medicamento de farmácia, o efeito dele, né, começa na base da pirâmide, que é o quê? É um efeito alto, além do que a gente precisa, imediato, né? E aí, conforme vai passando o tempo e a gente vai tomando o medicamento, ele vai diminuindo o efeito dele e aumentando os efeitos colaterais. Então, a gente começa a tomar um remédio aqui para diabetes, por exemplo. Quando chega aqui na metade desse tempo, já tem que ou mudar o remédio
ou acrescentar outro remédio, porque ele já não faz mais o efeito que precisa fazer. Quando chega aqui em cima, no topo da pirâmide, a pessoa que tem diabetes já precisa ir para insulina ou para insulina, e daqui a pouco os remédios já não fazem efeito, né? Porque com o tempo ele vai perdendo essa eficácia. A diferença no uso do floral, e aí eu tô falando isso porque a Simone começou ali dizendo, né, que ela já tá fazendo diferença e ela tá tomando há uma semana. O efeito do floral é diferente, tanto do floral quanto dos chás, né? A gente precisa virar essa pirâmide aqui daí. Por quê? Com o floral, o efeito começa pequenininho. E conforme a gente vai tomando, ele vai ampliando, vai alcançando outros benefícios. Começo tomando aqui, melhora o sono, começo me acalmando. Daqui a pouco a gente vai elaborando outras questões, vai mudando o comportamento, vai mudando as coisas na vida, na saúde, sabe? Ele vai ampliando. E quanto mais a gente vai tomando, mais vai tendo benefícios. E a diferença também é que não tem os efeitos colaterais que tem nos remédios. Mas eu preciso tomar o remédio. Eu também tomo, né? Tem coisas que a gente precisa. Mas o que eu quero dizer aqui é que uma coisa, um remédio não exclui o outro. A grande questão é que depende de cada momento, depende do que a gente está precisando. Se a gente está com uma infecção, a gente precisa do antibiótico. E ok, tá tudo certo. Mas se a gente está com uma situação em que a gente pode elaborar com calma, com um pouco mais de tempo, e a gente quer benefícios a longo prazo, o natural funciona muito bem, não tem os efeitos colaterais e ele ajuda a gente a sair da farmácia alopática, né? Eu em 10 anos mudei a minha doença. Mas levou 10 anos. Sim, porque a doença não começa no corpo, ela começa no emocional, ela começa, né, no espiritual, depois no mental, depois vai para o emocional, para aí chegar no corpo físico. Então, para fazer o inverso, para curar, também leva um tempo. Começa no espiritual, no mental, melhorando os pensamentos, melhorando as emoções e daqui a pouco melhorou esse conjunto, vai melhorando o físico também. Então, às vezes a gente leva 40 anos para construir uma doença no nosso corpo, mas quer curar assim, né? Não, a gente tem um processo também para reverter todo esse acúmulo, como é que eu vou dizer a palavra? Não é energia negativa, mas é somatização, né? Essa somatização de pensamento, de sentimento, de questões mais resolvidas dentro da gente que vai se tornando um problema de saúde. Olha aí, a Silvia, né, no curso de psicologia transpessoal também que ela estava fazendo, eles falavam muito sobre os elementos. Isso simplesmente existe, né, Silvia? Simplesmente existe. E tem gente que tem medo quando a gente fala da questão da natureza. Medo porque é um negócio tão estranho, né? A pessoa ter medo de uma planta, por exemplo. A pessoa ter medo de uma coisa que é natural. Como se esse natural fosse uma bruxaria, como se esse natural fosse algo que não é de Deus. Se foi Deus que criou tudo. É um negócio estranho, não é? É um negócio estranho. É um negócio estranho. Vou falar um pouquinho agora, gente, do elemento, da falta, tá? Do elemento dentro da gente. Vamos começar falando do fogo. No temperamento, no nosso comportamento, a falta do elemento fogo traz uma tendência à covardia, ou seja, da gente se fechar no nosso mundinho, da gente ter preguiça, da gente ter apatia, da gente ter falta de brilho, de não acreditar nas coisas. Então isso é quando é falta do fogo no nosso temperamento, no nosso comportamento.
No corpo físico, o que a gente sente quando tem falta de fogo? Uma tendência à depressão, uma dificuldade na circulação no sangue, frio constante, né? Também influencia aí na questão da libido, né? Do apetite sexual, enfim. Também tem uma questão de anemia relacionada a isso. E aí, uma pessoa que está há muito tempo com essa falta de fogo no corpo físico tem uma tendência também à osteoporose. Regulando o elemento, isso tudo se corrige também, né? E aí, a falta de terra. Eu vou falar da falta, depois eu falo do excesso, tá? Só um spoilerzinho assim, porque isso é muito profundo, tá? E aqui não é uma formação, né? Aqui é só uma conversa. A falta de terra no temperamento, uma tendência ao desapego em relação à matéria. Tudo a pessoa abre mão, né? Uma falta de ambição, desapega do que é do dinheiro, do material, né? Uma insatisfação, não consegue concretizar os projetos, uma tendência a ficar parado, uma tendência à inércia, né? E não ter aquela disciplina. A falta de terra no corpo é uma musculatura mais flácida, um corpo físico mais franzino, assim, né? Mais magrinho. Falta de terra também influencia na questão da nossa resistência, da imunidade. E um metabolismo, né? Quando a gente se alimenta, assim, um metabolismo mais lento na questão da absorção dos nutrientes. Esse é o elemento terra. Aí o elemento ar. A falta do ar no temperamento. Dá uma tendência a pessoa ficar desligada, a não ter clareza, a não conseguir discernir direito as coisas, dificuldade de gravar as coisas na memória, um desinteresse, né? Não tem interesse nos conhecimentos. Isso é falta de ar, né? E também diferença no entendimento, assim, sabe? Uma dificuldade de entender as coisas mais óbvias, né? Essa é a falta de ar no temperamento. No corpo, a falta de ar tem a ver com os nervos, né? Da pessoa ter problemas nos nervos, dificuldade na aprendizagem. E aí também uma questão de alteração nesse DNA do lado da mãe. O DNA do lado da mãe é essa herança genética, né, que a gente herdou da mãe, do lado da mãe. 50% da mãe, 50% do pai que formou a gente, né, lá no início da nossa vida, quando a gente foi gerado, né, e a gente carrega essa herança genética. Falta de água no temperamento, nosso comportamento. Dificuldade de se adaptar às ideias. Uma inflexibilidade, né? A pessoa é inflexível e às vezes até prepotente. No corpo, uma alteração também aí na questão do desempenho desse DNA do lado da mãe no nosso corpo, e aí ligado mais ao emocional. E aí, quando é falta de água no corpo, todo o nosso corpo pode ser afetado. Aí por que isso, né? Porque o nosso corpo é composto basicamente por água. 70 a 75% do nosso corpo é água. Então a questão da água interfere em tudo. Se a gente não beber água, a gente não dorme, a gente não pensa, a gente não se alimenta, a gente tem cansaço, a gente tem muita coisa, tem até dor de cabeça, tudo desequilibra se a gente não tem água no nosso corpo. Né? E eu já vou falar de como equilibrar um pouco desses elementos dentro da gente quando em casa, com o que a gente tem em casa. Com o que a gente tem em casa, com o que a gente tem em casa, né? Já vou falar disso, tá? Como que vocês podem, se vocês percebem o que eu tô falando aqui, como que vocês podem regular isso com o que vocês têm aí em casa, utilizando os elementos, tá bem? Guarda aí um pouquinho. Eu só vou falar
do excesso agora. Um spoiler, tá? Porque é muita coisa, só um spoilerzinho. Eu fiz uma anotação aqui de como regular isso e já vou falar para vocês como regular com o que vocês têm em casa. É claro que se você quer uma avaliação sobre isso, aí precisa passar por uma consulta comigo, que no atendimento eu faço esse olhar, esse diagnóstico com tudo que eu tô falando aqui e mais um pouco, né? Porque conforme você vai me contando as suas coisas, eu entendo como você funciona, eu entendo seu temperamento, seu comportamento, eu entendo como tá seu corpo, seu emocional, sua mente, seus relacionamentos, e aí eu coloco todo esse ajuste dentro do floral. Mas aí na sua casa você pode fazer coisas para regular isso, tá? Excesso. Agora vamos falar do excesso. A falta prejudica a gente, o excesso também. Então o ideal é que a gente mantenha um equilíbrio, uma harmonia desses elementos dentro da gente, assim como lá fora também, né? Mas lá fora depende muito dos outros humanos também. Então o que a gente pode fazer é melhorar a gente. Se a gente melhorar nosso mundo, a gente melhora muito o mundo de quem está ao nosso redor e melhora muito o mundo lá fora também. Excesso do fogo. Excesso do fogo no temperamento, no nosso comportamento. Impaciência, raiva, cólera, ansiedade, incapacidade para realizar projetos, uma dispersão, né? E dificuldade também na questão da liderança. Então isso é o temperamento do fogo, né? Excesso de fogo é como se a pessoa saísse queimando os outros por aí, mas é com a fala, na forma como a gente se comporta, né? No corpo físico, excesso de fogo, pressão alta, nervosismo, e aí problemas também com as juntas, né? No processo aí de nervo, cartilagem e tal, tá? Não vou entrar nesses detalhes assim, mas no geral você pode perceber um nervosismo, tá? Um nervosismo, uma pressão, né? Uma cobrança, dor no corpo de tanto que você se cobra, né? Excesso de terra. No comportamento, apego. A falta de terra, você desapega, né? Não se importa com o material, com as coisas de dinheiro. Se a outra pessoa quer, você deixa que ela leve, né? Não guarda nada para você. No excesso, aí é o movimento oposto. Uma tendência ao apego. Você quer tudo só para você, não quer deixar para o outro, não divide, né? Uma ambição desmedida. E aí também uma insegurança. Material, tá? Em relação aos bens materiais. E também uma ansiedade por construir, né? Por produzir bens materiais. No corpo físico, excesso de terra, muita força, muita resistência, um corpo contraído, não consegue relaxar, uma tendência à cãibra. E também uma tendência a produzir aí umas pedrinhas, né? Seja no fígado, no rim, na vesícula. Excesso de ar. No temperamento, uma tendência a ficar disperso, a não conseguir estudar, uma hiperatividade mental, uma preocupação muito grande. Pensar demais, sabe? A mente acelerada, assim. Esse é o excesso do ar. No corpo, problema com os nervos, dificuldade de relaxar por essa hiperatividade mental, né? Impaciência, rinite, sinusite, dor de cabeça constante. Esse é o excesso de ar no corpo. E o último, tá? É o último. Água, né? Excesso de água. Uma tendência de ser muito mãezinha, mãezona de todo mundo. Sabe quando a gente adota todo mundo como filho? Então, o excesso de água no temperamento é assim, né? Uma tendência matriarcal. A gente quer cuidar de todo mundo,
Cuida de todo mundo, cuida de todos. E aí esquece de quem? Da gente mesmo, né? Se deixa de lado. É uma adaptação exagerada ao outro, né? E aí, sempre por trás disso tem outras questões, tá? Por que que a gente vai, além do elemento, né? Por que que a gente desenvolve esse comportamento também que chega nesse desequilíbrio? Eu tô falando aqui do efeito, mas sempre por trás disso tem uma causa, uma origem, uma raiz. No corpo físico, então, a falta do elemento água traz uma necessidade constante de comer. Problema digestivo, problema circulatório, e aí também a pessoa pode perceber inchaço, né, no corpo, né, acumular um pouco dessa questão de água. Sem contar que daí, vou falar aqui do emocional também, né, que aí tem a ver com o corpo emocional, essa questão do emotivo, da vontade de chorar, ou de chorar por qualquer coisa, ou de sentir muita vontade de chorar, né? Então, tudo isso tem a ver com os excessos, falta e excesso dos elementos. Eu citei um pouquinho de cada um, assim, para vocês terem uma ideia, tá? Mas quem tem que saber desse conhecimento sou eu, para quando você vem consultar comigo, porque quando você me fala as suas questões, eu vou estudando você dentro desse conhecimento todo, que tem a ver com os elementos, que tem a ver com as memórias que a gente foi guardando durante a vida, tem a ver com o DNA, tem a ver com astrologia alquímica também, né, no sentido aí dessa origem, de como esses planetas atuam na gente, enfim, de todo o nosso mapa. Então eu faço um entendimento geral de como você funciona. E aí a gente direciona isso para o objetivo que você tem. Certo? E aí eu prometi falar de como que você pode regular esses elementos em casa, com o que você tem aí na sua casa. Tá? Eu vou trazer aqui um exercício para cada um dos elementos. Você pode anotar aí, mas é fácil, tá? É super fácil. Super fácil. Se você percebeu aí que você... Diz um oi para mim quem tá aqui comigo ainda. Ó, entra gente, sai gente, então eu não sei quem tá aqui ainda. Vamos ver se tem gente que tá desde o começo? Diz oi para mim quem tá aqui. Enquanto isso, eu vou beber mais uma aguinha. Acordei com sede hoje. Silvia tá aqui desde o começo. Parabéns, guerreira. Vamos lá. Como regular... A Márcia também, a Márcia desde o comecinho. Parabéns, Márcia. Como regular essa questão dos... A Janine também. Ótimo, parabéns. Como regular essa questão dos elementos dentro da gente, utilizando os conhecimentos utilizando o que a gente já tem, tá? O que é natural na nossa vida. Como regular a questão do elemento ar. E aí a gente até pode fazer um exercício aqui, rapidinho assim, desde o início, né? Ó. Parabéns, Janine. Um exercício respiratório. Para regular o ar, a gente consegue regular com a respiração. Quem tem ansiedade, por exemplo, tem uma dificuldade nessa questão da respiração porque respira muito superficialmente. E aí, quando vai fazer uma respiração mais profunda, chega a doer o corpo, né? Para expandir aqui a área do peito, né? Então, para regular o ar, tem duas coisas que você pode fazer, que é respirar melhor. De respirar é realmente encher o pulmão e o abdômen de ar, fazer as trocas aí com a respiração de uma forma melhor. As trocas que eu falo é as trocas a nível de célula, né? Mas a gente respira e o nosso corpo, com a sabedoria dele, faz as trocas lá, né? A nível celular. Então é respirar para encher o corpo de ar de verdade, né? Várias vezes ao dia. Respirar melhor é uma das formas de regular o elemento ar.
Outra forma é você ir aí na natureza lá fora e sentir o ar, sentir a brisa e respirar essa brisa com presença, né? Se sentindo presente no aqui e agora, tá? Isso é uma maneira de você regular o elemento ar. Vai acalmar a mente para quem tá principalmente aí com um excesso de ar na cabeça, né? Pensando demais, pensando muito nos problemas, não conseguindo dormir. Então, regule a questão do ar respirando e sentindo o ar lá fora, tá? E você percebe que é tudo uma conexão? A gente precisa se conectar com essa natureza, com a natureza aí fora, mas também com a nossa natureza, porque nós fazemos parte dessa natureza. Então, o primeiro, para regular o ar, utilize a respiração. E isso é uma coisa que é natural da gente, né? Só que a maioria das pessoas faz errado, não usa esse poder que a gente tem, que é de regular o nosso corpo utilizando a respiração. Regular o elemento terra. É um exemplo aqui que acontece com muita gente. Sabe quando a gente tá levando choque na porta da geladeira, na porta do carro? Isso significa que a gente precisa pisar na terra, pisar na grama, para descarregar a energia do nosso corpo, a eletricidade no nosso corpo. Ai, mas nós temos eletricidade no corpo? Sim, a gente tem. Tanto que, para o nosso coração bater, acontece um impulso elétrico lá no nó sinoatrial, que dá um impulso para a batida do coração. Então, a gente tem eletricidade no corpo. Para regular o elemento terra, é pisar na terra, pisar no chão, de pé, descalço, tá? De calçado todo mundo pisa, né? Mas é de pé descalço, na grama, sentir a terra, sentir a grama. Isso ajuda a regular o elemento terra. O fogo é o sol. Se a gente não pega sol, né? Se a gente só fica dentro de casa na luz artificial, o nosso corpo, a nossa pele não percebe a diferença do dia e noite. Para nossa célula, a nossa pele saber que é dia, a gente precisa tomar a luz lá de fora, a luz do sol. Essa luz do sol também ajuda a sintetizar vitaminas e tal. Então, tomar o sol, né? Tomar sol, pegar sol. Não precisa ir lá deitar no sol propriamente, né? Mas assim, ficar um pouco no sol, uns minutinhos por dia que seja. Regula a questão do elemento fogo. Outra maneira de regular a questão do elemento fogo é com alimentos. Por exemplo, eu tô com apatia, tô cansada, tô triste. Não tenho motivação para nada, não tenho vontade de iniciar as coisas. Você pode comer alimentos também que te tragam esse elemento fogo. Por exemplo, o manjericão. Colocar manjericão na comida, o manjericão tem o elemento terra e fogo. O alecrim tem mais o elemento terra. A carne vermelha também tem o elemento fogo, né? Então tem vários alimentos que contêm esses elementos. Mas aí eu passo isso para quem vem no meu consultório, tá? Mas aí, né, agora tá um tempo nublado e tal, mas quando der o sol, quando tiver sol, tomar sol regula o elemento fogo. A falta ou o excesso, tá? Porque a gente vai no sol, a gente regula daí. Água. Agora o elemento água. É muito simples. É tomar água na medida que a gente precisa. E aí um conhecimento, uma sabedoria desde lá os tempos da enfermagem, né? Desde os tempos do hospital. As pessoas me perguntavam, Marlise, quanta água eu preciso tomar? Porque cada pessoa tem um tamanho diferente, né? De corpo. E aí é um volume corporal diferente. Como que eu sei a quantidade certa para mim? No hospital a pessoa me dizia assim, Marlise, eu tomei muita água hoje, nossa, tomei demais água. Aí a enfermeira ia lá olhar a cor da urina da pessoa, né? A cor do xixi, tá amarelo, tá laranja? Não bebeu água, não adianta mentir, não bebeu água. Porque quando a gente toma água na medida certa pra gente, o nosso xixi vai sair amarelinho, quase transparente como a água. Essa é a medida. Então, se o teu xixi está muito escuro, beba mais água. Quando você sentir sede,
já é um início de desidratação, porque o ideal é que a gente vá bebendo a água sem sentir a sede, para hidratar o corpo. E e também tem a questão do banho, né? A água por fora. A gente também pode sentir essa água durante o banho, prestar atenção, sentir na pele, né? Também é uma maneira de regular a questão do elemento água. E da mesma forma que a gente lava o corpo por fora, a gente também precisa lavar o corpo por dentro. O que significa lavar o corpo por dentro, né? Eu uso uns termos às vezes né, é diferente assim. É fazer essa limpeza das toxinas por dentro, né? A gente precisa beber água numa quantidade suficiente para que a água limpe as impurezas do nosso corpo e elimine essas impurezas através da urina, do suor e às vezes através das lágrimas. Então a gente precisa beber água também para o nosso organismo limpar o nosso corpo por dentro. E quando tá saindo o xixi numa cor amarelo bem clarinho, quase como água, aí sim está numa quantidade certa de água para a gente regular essa água no nosso organismo. Agora me conta, gente, aí. Quem tá aqui ainda me conta. Fez sentido? Você tá com esses elementos ou fazendo isso que corrige aqui essa questão dos elementos? Me conta aí. Fez sentido? Não fez? Para você isso é muito estranho ou não é? Me conta aí. Nada não? Ou não entenderam nada. Ou eu falei muito... ou eu falei muito difícil. Faltando água. Então, você já sabe como regular, né? Tomar água, tomar mais água. Mais alguém? Percebeu aí o elemento? O que tá faltando? O que tá sobrando? Sim, Silvia. Sim, Silvia, mas já tá melhor, né? Lá no comecinho, quando você começou o acompanhamento, tava tudo desregulado realmente, né? Agora tá melhor. Dificuldade para respirar. Isso precisa treinar, tá? Porque quando a gente fica com ansiedade, quando a gente fica nervosa, a gente respira muito superficial, né? Então a gente precisa treinar essa respiração de expandir bem o pulmão, né? Porque as trocas gasosas dentro da gente precisam acontecer. Quanto mais a gente respirar e expandir, melhor, porque aí a gente também relaxa, né? Ó, até um exercício que a gente pode fazer que relaxa também o corpo é assim, ó. Sabe? Respirar e quando solta o ar, soltar tudo. Soltar o corpo, soltar o cansaço, soltar tudo. Né? Então, essas coisinhas são simples, né? São coisas que a gente pode fazer no dia a dia, sim. Só a gente precisa ter essa disciplina, né? Tem que precisar ter a terra para colocar isso em prática. Ok, gente? Vocês gostaram desse assunto? Excesso de água e fogo. Tá. Sabe que às vezes tem gente que chega para atendimento comigo na primeira consulta que eu não consigo identificar na pessoa, sabe? O que tá desequilibrado? Porque às vezes é tudo.
E aí eu preciso fazer uma fórmula uma fórmula específica aqui no sentido de começar a regular isso. E aí no segundo atendimento eu consigo ser específica, assim, de identificar, né, qual que precisa de maior regulação, né? Porque é uma tendência das pessoas, né? Tipo assim, eu não vou me cuidar, vou deixando, eu tô dando conta, vou deixando para depois. E de repente a pessoa não tá dando mais conta de nada na vida dela. Tudo tá travado, né? Tá tudo travado, tudo não flui, tá tudo muito parado, amarrado, né? E aí quando a pessoa chega num extremo é que ela vai buscar ajuda. Só que deveria ser diferente. A gente deveria buscar ajuda, apoio para regular as nossas questões quando a gente percebe que tem algo que não está certo, porque aí é mais fácil, mais rápido o resultado para colocar isso, né? Para solucionar isso, né? Olha que forte, hein? A Silvia dizendo aqui que ama ouvir sobre isso, que se arrepia, se emociona. Então isso conversa lá, né? Com o inconsciente, né? Isso, quem tá aqui, isso faz sentido, gente? Provavelmente você tem isso lá, né? Dentro de você, provavelmente herdou aí alguma coisa nesse sentido, né? Por que eu, branquela, a minha origem maior, assim, é italiana e alemã, gosto de planta, de chá, de fazer poção aqui, né? As minhas poções. Porque eu também tenho uma origem indígena, né? E aí eu também me descobri alquimista. A vida inteira, mesmo quando eu trabalhava no hospital, eu inventava soluções. Porque assim, às vezes, né, eu trabalhei em hospital público também, né? Trabalhei em hospital particular, mas também eu trabalhei em hospital público. Muitas vezes no hospital precisava de algo para tratar a pessoa e não tinha. Eu inventava. Às vezes precisava colocar um respirador numa pessoa e faltava uma conexão. Ou não tinha conexão esterilizada. Eu pegava um material esterilizado e engenhava, inventava. Isso é alquimia, fazer coisas diferentes, juntar elementos e formar algo novo. Essa questão de água, do calor, do frio, muita coisa eu usava para ajudar a aliviar a dor das pessoas no hospital. Bolsa de água quente, bolsa de água fria, às vezes a pessoa estava num estado assim, mental, emocional muito caótico, eu preparava um chá para a pessoa. Ou eu pedia um chá na copa, né? Porque eu não tinha acesso à copa, mas aí eu pedia na copa, me traz chá de tal coisa para tal pessoa. E aí eu levava lá o chá e também fazia uma conversa com a pessoa. Então eu já fazia isso tudo no hospital. Só que lá no hospital eu tinha que tomar cuidado para não invadir a área de outras pessoas, né? Porque eu era enfermeira, eu não era psicóloga, não era outra coisa, eu não era nutricionista. Então, esse também é algo que me levou, né, a trabalhar de forma diferente para eu poder cuidar da pessoa como um todo, olhando para o corpo, olhando para as emoções, olhando para a mente, né? Olhando para questões físicas, olhando também para questões espirituais, para questões de comportamento, de temperamento, de relacionamento. Então eu sou encantada por olhar o todo da pessoa, né? E aí eu posso fazer isso usando esses conhecimentos. Claro que o conhecimento da enfermagem também está comigo, né? Os 21 anos de enfermagem, não tem como eu jogar fora essa experiência toda. E isso me ajuda muito no consultório quando as pessoas chegam, né? Às vezes elas chegam trazendo questões de saúde, de remédio e tudo, e eu entendo disso também, né? Então é uma coisa que me ajuda muito, assim, no atendimento às pessoas. Certo, gente? Então a gente já tá aqui há 1 hora, eu tenho um atendimento agora, eu vou encerrar a live, vou deixar gravada dessa vez, mas das próximas eu não vou mais deixar gravada, tá? Por quê? Porque eu quero que você venha aqui presencial comigo, ao vivo e a cores, tá bem? Então hoje eu vou deixar gravada,
Mas no sábado que vem eu vou fazer também às 8 horas, porque aí acabei botando atendimento aí todo sábado 9 horas. Então eu vou fazer às 8, sempre esse nosso café alquímico. O meu café hoje foi com água, que eu tô com sede, né? Precisando regular a água aqui no meu corpo. Certo, gente? Então até sábado que vem. Quem quiser saber mais, me chama. Quem quiser um atendimento, me chama também e a gente conversa sobre isso, tá? Aí sábado que vem a gente volta nesse café alquímico. Eu vou encerrando, que eu tenho atendimento agora, eu tenho uma consulta às 9 horas. Bom final de semana, aproveitem aí o Dia das Mães. Quem é mãe, feliz Dia das Mães, né? Aproveite o seu final de semana com os filhos, com a família. E vamos ser felizes, né, gente? Beleza? Beijo, tchau, tchau.